Assinale a alternativa correta sobre o plano de metas adotado por Juscelino Kubitschek. A resposta correta é a C. O plano tinha como principais metas modernizar o país pela produção de bens de consumo duráveis. Vamos continuar a falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1960. As modificações sociais na época foram bastante importantes. Como falamos, houve uma grande urbanização do país nessa época e isso vai modificar a estrutura social do país. Por exemplo, no caso da inserção da mulher nessa nova ordem social. Até a década de 50, as mulheres estavam restritas ao trabalho doméstico, que era muito duro, já que elas não contavam com as modernidades dos eletrodomésticos e não contavam também com uma ideia de planejamento familiar. As mulheres tinham muitos filhos e tinham uma vida muito dura para manter uma casa em ordem, os filhos limpos, alimentados, etc. Mas isso começa a se modificar. Não só pelas facilidades que a entrada dos eletrodomésticos e dos carros vão proporcionar, mas também com a ideia de que começa a haver lentamente a possibilidade de um planejamento familiar. Isso tem um impacto importante porque vai liberar a mulher para o mercado de trabalho. Essa mulher que antes ficava apenas dentro de casa passa a se inserir no mercado de trabalho e isso significa duas coisas. Uma, a pressão sobre o mercado de trabalho, já que começa a contar com uma procura maior com a entrada dessas mulheres, mas para aquelas mulheres que conseguiam se inserir no mercado de trabalho, o impacto é bastante positivo, porque vai aumentar a renda familiar, já que anteriormente você só tinha um provedor da família, que era o chefe da família, era o marido. Agora, essa mulher também passa a contribuir com o orçamento familiar, aumentando, então, a capacidade de consumo dessa família. E isso significa modernização, desenvolvimento para o país. Essa época recebeu o nome de Anos Dourados, em função desse aumento econômico, dessa pujança econômica e dessa modificação social que o Brasil vai ter durante o período. Há um espírito muito otimista, isso vai consagrar o Juscelino Kubitschek, porque ele era considerado responsável direto por todas essas mudanças, que eram muito bem-vindas por grande parte, principalmente pela população urbana brasileira. Juscelino Kubitschek, ele modernizou e trouxe riqueza para o país, sem dúvida alguma, apesar dos problemas do plano de metas. Mas isso não significava que os problemas sociais haviam sido totalmente extintos, que eles haviam acabado. Em termos políticos, o governo de JK foi marcado por uma estabilidade política, não houve na época nenhum confronto importante, nenhuma revolta, nenhuma tensão política muito séria ocorreu nesse período. E os projetos econômicos levaram uma lacuna cada vez maior entre a classe trabalhadora e a classe mais favorecida. O plano de metas, a modernização, a industrialização, de fato, criou uma classe média que vai se beneficiar dessas melhorias, mas as classes mais pobres, menos favorecidas, elas não vão aproveitar, né, de toda essa pujança, de todo esse aumento econômico que ocorrerá no período. Levando em conta, né, os problemas e as vitórias do governo de JK, né, a modernização acabou pesando mais na hora de se fazer um balanço, fazer-se uma avaliação do governo de Juscelino Kubitschek. E ele termina o seu governo absolutamente consagrado pelo povo. A população brasileira, por muito tempo, pensou o governo de JK como o melhor governo que o Brasil já teve, em função de todo esse projeto modernizador, de toda essa mudança de um país pobre, agrícola, pouco industrializado, para um país urbano, industrializado e moderno. Mas o plano de metas irá deixar como herança um enorme endividamento, uma enorme dívida pública, tanto interna como externa, e uma inflação crescente. A inflação, ela
é um problema, sempre foi um problema do Brasil e, nessa época, não deixava de ser um problema grave, já que a inflação, ela retira o poder de compra, principalmente das classes menos favorecidas. As classes mais favorecidas conseguem se proteger da inflação. As classes menos favorecidas e que constituem, de fato, a grande maioria da população brasileira, não consegue se proteger da inflação, já que não tem ativos financeiros, enfim, não tem divisas internacionais e acaba se sujeitando ao aumento constante de preços. Com a modernização do Parque Industrial e a construção de Brasília, a nova capital federal, inicia-se um importante êxodo rural que irá sobrecarregar os centros urbanos. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a própria Brasília, no seu processo de construção, irão receber, em número cada vez mais crescente, uma população que vem principalmente do Nordeste e de outras regiões menos favorecidas do país, e essa população irá ocupar paulatinamente as periferias dessas grandes cidades, constituindo aí uma favelização, ocupando periferias em que o poder público não chega, sem água, sem luz, sem escola, sem saúde, enfim. De fato, essa população ela não será tão beneficiada assim por esse projeto modernizador. Então, as favelas se multiplicaram, os morros das grandes cidades, como do Rio de Janeiro, serão ocupados, são lugares que não são feitos para serem ocupados por população, mas não havia outra forma de se viver nesses lugares e não havia solução para esse empobrecimento da população nas grandes cidades, nas periferias, nas favelas, nos morros, etc. O governo de Jânio Quadros. Juscelino Kubitschek, ele saiu do poder consagrado e vai haver eleições em 1960, final de 1960, e quem será eleito será um político não muito conhecido na época, chamado Jânio Quadros, e na época tem uma curiosidade em relação às eleições. Na época se votava não só para presidente, mas para vice-presidente também. Então, na cédula eleitoral vinha o campo que as pessoas podiam preencher para presidente, para vice-presidente, e que podiam ser, inclusive, de chapas diferentes. E foi o que aconteceu em 1960. Jânio Quadros se elegeu por um partido e o seu vice era de um outro partido. O vice dele era uma pessoa chamada João Goulart, conhecido como Jango, e que eram de posturas ideológicas muito diferentes. Jânio Quadros era um conservador e João Goulart, o Jango, se aproximava muito das ideias socialistas. Quando Jânio Quadros assumiu, em 1961, em janeiro de 1961, ele começa o seu governo impondo uma imagem de moralidade, né? Então tem algumas práticas muito bizarras, né? Muito estranhas que ele colocou em prática, como a proibição de biquínis nas praias brasileiras. Na época, um dos programas mais populares da televisão brasileira eram os concursos de misses que desfilavam de maiôs, né? E roupas de banho, e ele também considerou aquilo imoral e foi proibida a transmissão desse programa, e a proibição também do lança-perfume nos bailes de carnaval aqui no país. Proibiu também as rinhas de galo e regulamentou o jogo de carteado, né? Foram algumas ações bastante curiosas aí desse início do governo de Jânio Quadros. Em relação à economia, em relação ao câmbio, Jânio Quadros desvalorizou a taxa de câmbio e unificou completamente o mercado cambial, que antes, né, havia sido, né, já tinha sido unificado, mas havia câmbio preferencial para o café. Aqui o câmbio foi completamente unificado e esse mercado foi transformado em câmbio livre. Em relação à inflação, como vimos, a inflação era crescente, Jânio Quadros culpava o governo de JK por essa inflação crescente, por esse aumento inflacionário. E havia uma clara, né, relação da nova política cambial com a política anti-inflacionária do governo de Jânio Quadros na tentativa de conter a escalada inflacionária. Para tentar conter essa inflação, o governo seguiu a cartilha proposta pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, que prega duras medidas, como diminuição do déficit público, diminuição do crédito e aumento da taxa de juros. Isso
são medidas muito impopulares, porque a população que vinha de um governo altamente popular, em que o consumo era estimulado, agora não. O consumo era desestimulado para tentar conter o processo inflacionário. Mas essas ações não deram certo e a inflação permaneceu alta durante o curto governo de Jânio Quadros. Ele também desvalorizou a moeda nacional para tentar favorecer as exportações, principalmente de produtos agrícolas, e limitar as importações. Novamente, coerente com o PSI, com o processo de substituição de importações, que era a crença que era a melhor maneira de industrializar o país. Em relação à dívida externa, em maio de 1961, o governo obteve sucesso na negociação com os credores norte-americanos e europeus, conseguindo novos empréstimos e reescalonamento da dívida externa. Isso, fundamentalmente, porque o governo vinha seguindo à risca a cartilha de contenção da inflação do FMI. E isso deu credibilidade ao país na época. No entanto, ele não permitiu aumentos salariais, medida extremamente impopular, e diminuiu a concessão de crédito, também uma medida extremamente impopular para tentar conter a inflação, que, como vimos, não deu certo. Jânio ainda enviou para o Congresso projetos antitrustes e propôs a lei de limitação de remessa de lucros pelas multinacionais. Nenhum desses projetos foi votado pelo Congresso. O Congresso vinha limitando muito o poder de executivo nessa época, barrando a maioria das ações econômicas que Jânio Quadros tentava colocar em ação. O que se percebe é que Jânio Quadros ele não tinha nenhum apoio do Congresso Nacional. Ele mal conseguia governar. O governo entra em crise. Em agosto de 1961, a política, a crise começa-se quando Jânio Quadros condecorou Che Guevara, que era um dos articuladores da Revolução Cubana, um socialista, e isso causou um profundo medo e uma reprovação do Congresso e dos setores mais conservadores aí da política e da economia brasileira. Novamente, Carlos Lacerda, um grande articulação da política brasileira, ele vai declarar que o governo se aproxima perigosamente do socialismo e acusou Jânio Quadros de tentar um golpe comunista. Jânio Quadros, ele renunciou no dia seguinte a essa acusação, em 25 de agosto. Na realidade, historicamente, hoje analisa-se essa renúncia como uma tentativa de um golpe branco, ou seja, como eu falei agora há pouco, o vice de Jânio Quadros era João Goulart. Se o Congresso não gostava do Jânio Quadros, o acusando de estar próximo demais dos comunistas, imagina João Goulart, que estava, de fato, muito próximo do socialismo, dos socialistas. Aliás, Jango se encontrava na China no momento da renúncia de Jânio Quadros. A ideia do Jânio é que o Congresso não ia preferir ele de volta à presidência do que colocar o seu vice na presidência. O tiro saiu pela culatra. O Congresso aceitou a renúncia de Jânio Quadros, chamaram João Goulart da China e João Goulart vai assumir a presidência a partir de setembro de 1961 e o período do governo de Jânio Quadros foi um período bastante curto, portanto, menos de um ano, apenas 8 meses. Interatividade. Eu vou ler a questão e depois passamos à resposta correta. Sobre a política econômica do governo Jânio Quadros, assinale a alternativa correta. Alternativa A, o câmbio foi valorizado. Alternativa B, divisão do mercado cambial e esse mercado foi transformado em câmbio livre. Alternativa C, para tentar conter a inflação, o governo seguiu a cartilha proposta pelo FMI de duras medidas. Alternativa D, os esforços para conter a inflação tiveram ótimos resultados. Alternativa E, sobrevalorizou a moeda nacional para favorecer as exportações e limitar as importações. Daqui a pouco voltamos.